E aí, Fábio, o que você acha? Respondendo a enquete e já passando para os reforços, o Vasco consegue fazer um Brasileirão seguro com essa equipe? Dá para fazer um Brasileirão seguro, sonhar com uma Sul-Americana, pegar uma 12ª, 11ª posição. Acho que com tranquilidade, sem passar sustos. 10ª posição. Ah, mas se trouxer um camisa 10 e um 5, opa! Aí eu já vou almejar uma Libertadores. Porque eu falei isso e até lá no Cancelado os caras riram, botei isso nas minhas redes sociais. Ah, você tá maluco? Eu até posso estar maluco, mas acho que não por isso. Nas 10 primeiras rodadas, o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro e os adversários têm 2 ou 3 competições. O Galo tem 3, por exemplo. O Palmeiras tem 3. O que significa isso? Que o Vasco vai voar? Não, o Vasco tem tempo, porque o Edmundo disse, para recuperar. Fluminense também tem 3. Fluminense também tem 3, muito bem lembrado. O Bahia tem 2. Tem 3 também o Bahia. Está na Copa do Brasil também. Então, assim, o Vasco vai... Em algum momento ali, talvez na 8ª rodada, um desses times possa estar eliminado, ou não. E aí caia para 2, quem tem 3 competições, ou apenas para uma. Mas hoje, a realidade é, o Vasco não precisa poupar ninguém, o Fluminense poupou. Sábado, 3, 4 titulares. Marcelo não jogou, Felipe Melo não jogou, Keno não jogou, John Arias, 4 não jogaram. Aí foram jogar ontem. Por quê? Porque tem um acúmulo, tem a viagem, tem o deslocamento. Além disso, o Edmundo melhor do que nós dois aqui para avaliar isso, no dia do jogo, o cara não treina. E se o cara for para o jogo e não jogar, é menos um dia ainda. Então, cara, vamos lá, vamos pegar uma conta rápida. O Vasco jogou sábado, ganhou. Domingo, já voltou na sequência e estava em voo fretado, que também é ótimo. Ah, mas era só Minas. Mas não quer dizer que tem um voo. Não tinha um voo meia-noite, 1h, quando acabou o jogo. Teria que dormir lá, voltar no dia seguinte. Não, voltou no voo fretado. Chegou no Rio, vamos dizer, 2h. Cada um para sua casa, domingão de folga. Segunda, começou o trabalho. Aí faz o regenerativo. Terça-feira já começa um trabalho pesado. Quarta, quinta, sexta. Sábado leve, porque domingo tem jogo. O adversário do Vasco, o Palmeiras, jogou sábado. Domingo, se não deu folga, treino muito leve. Segunda, um treino... Teve folga, porque o Abel falou que a esposa dele ia puxar a orelha por mais uma expulsão. Ele então falou, foi... É no dia que eu não queria ter folga, que a minha esposa vai puxar a orelha. Bem lembrado. Aliás, ele e o Barbieri desfalcam os times, né? Eles não vão estar à beira do campo no Maracanã e nem podem ir dentro do vestiário, da preleção, pode nada. Dentro do estádio eles viram torcedores, não podem dar entrevista, é suspensão mesmo. Bom, aí segunda-feira, primeiro treino. É uma volta, é um regenerativo. Academia, gelo, fisioterapia. Aí terça dá um treino bacana. Hoje, treino leve, porque joga amanhã, numa Libertadores em que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo. Ah, mas é em casa, ok. Ganhou, o Palmeiras ganhou. Ganhou. Virou 3-1. Ganhou 3-0. Não. Falha minha, o Atlético que perdeu, tá com o Atlético na cabeça. Venceu. O Flaco Lopes fez um golaço, né, na altitude. Isso. Não foi isso? Na Libertadores. Na Libertadores. Sim, o Flaco Lopes fez gol. Isso. E aí é o seguinte, o que eu quero dizer? O Palmeiras tem uma obrigação de jogar em casa e jogar bem, diante do seu torcedor, em que ele vai ter uma partida difícil. Por quê? O Cerro Porteño é um adversário... É o Cerro Porteño, não? Qual é o adversário do Palmeiras? Eu estou olhando aqui. Deixa eu confirmar aqui. Acho que é o Cerro, né? Sei, peraí, deixa eu ver. Não, peraí. Ed, o Palmeiras perdeu de 3-1 para o Bolívar. Ele perdeu. Não, é isso mesmo. Então eu estou certo. O Flaco Lopes fez o gol, mas o Palmeiras perdeu. O Jailson foi expulso. Foi 3-1 Bolívar. Isso. Caraca, não lembrava disso, não. Foi lá na altitude. Absoluta, foi na altitude. Eu tô aqui com... Joga amanhã contra o Cerro. Joga amanhã contra o Cerro, isso. O Cerro, que... Deixa eu até olhar aqui a classificação. Deixa eu olhar rapidinho aqui. O Palmeiras está no grupo C. O Cerro que venceu o seu jogo. Venceu o Barcelona de Guayaquil. Ou seja, o Palmeiras entra em campo, o raciocínio era exatamente esse. Pressionado. Perdeu o primeiro jogo, igual o Atlético ontem. O último do grupo. O Atlético ontem entrou em campo pressionado. Perdeu a segunda. Mas se perder 2 não classifica? Classifica. O Vasco, quando foi campeão em 98, tinha perdido as 2 fora de casa no México, depois empatou com o Grêmio e engrenou. Mas o que eu quero dizer é, há uma pressão psicológica, há um desgaste físico na quinta-feira num jogo importantíssimo, na sexta o Abel vai ter que dar um treino leve, no sábado da mesma forma, domingo já tem jogo no Maracanã. Então, o que eu quero dizer? O Vasco tem só o Campeonato Brasileiro, então ele tem como tirar proveito dessa situação e ir fazendo gordura.
Ganhar do Palmeiras aqui é difícil? É. Mas nesse momento, muito, entre aspas, fica mais fácil em relação ao outro momento da temporada lá na frente. Então, assim, tem que aproveitar o momento. E o Vasco soube aproveitar o momento e entendeu. Eu não sou o mais forte que o Atlético. Fiz 2-0, surpreendente, mas agora eu vou fazer esse jogo, cozinhar esse jogo, cozinhar o galo. Só não precisava ter aumentado a temperatura do fogo, né? A gente está falando disso porque, cara, confunde muito porque tem Copa do Brasil, que o Palmeiras ganhou, aí ganhou no Isso. Brasileiro, perdeu na Libertadores e já perdeu faz um tempo esse jogo contra o Bolívar, né? Joga amanhã novamente. Por isso que eu dei uma confundida também. Aí, porque semana passada foi Copa do Brasil, na retrasada foi a Libertadores. Aí essa semana é Libertadores, na semana que vem é a volta de Copa do Brasil. E todo mundo está se matando e viajando. E o Vasco está só treinando. Tá treinando, tá conseguindo ter tempo de treino. Isso aí não vai poder reclamar, pelo menos, de tempo de treino, né? Aliás, já quase 2.000 simultâneos já. Obrigado, olha vai aqui, deixando o like, se inscrevendo. Posso fazer uma proposta aqui para a gente debater depois? Marlon Gomes pela esquerda me irrita demais, hein? Ele de novo entrou pelo lado esquerdo. Para mim também. Eu não tô entendendo isso, cara. Olha, o Ramonzinho, que aliás te mandou um grande abraço, Ed, fez muitos elogios a você, ele esteve com a gente aqui no podcast, o Gui estava assistindo na semana passada, eu sei que o senhor estava na bela pizzaria em São Paulo, não pôde assistir ao vivo, mas mandei o seu abraço para ele, e ele falou, Edmundo genial, cara, um cara que, porra, espetacular e tal, era fácil jogar com ele. Aí eu perguntei, cara, o Marlon, por onde você gosta que o Marlon atue? Ele falou, cara, pelo meio, por dentro, como ele atuou comigo, ou pelo lado direito. Falei, não vai estar jogando do lado esquerdo. Aí ele não falou nada, mas já fiz a leitura do que é. E nesse jogo com o Atlético, se vocês observaram, ele podia, numa substituição que ele fez do Jair e do Andrei, que eu até entendia do Andrei, que estava com cartão, ele podia ter trazido o Cauã e o Marlon para o meio-campo e botado um Orediano, por exemplo, na vaga do Alex Teixeira, para puxar um contra-ataque. Ter uma velocidade, ou o próprio Aguinaldo não fez, ele chamava o Atlético o tempo todo, mas era a noite do Léo Garden e nós fomos muito bem. Quer comentar isso aí, Edmundo, sobre o Marlon Gomes jogar pela esquerda, que eu também, a gente já falou muito disso aqui, né? Eu quero falar sim, eu acho que o Barbieri está tentando encontrar um time ideal. Eu gosto dessa ideia, né? Porque o pessoal mais antigo, a gente está acostumado a falar o time do 1 ao 11, né? Como era as camisas tradicionalmente nas décadas passadas. E ele entende que o melhor jogador de quarto homem, né? O quarto homem de meio campo, o melhor jogador é o Alex Teixeira. Por isso que ele, quando substitui, ele bota o Marlon ali daquele lado. Mas eu preferia ver o Marlon, se ele estiver bem, se estiver jogando, eu preferia ver ele ao lado do Andrei ou ao lado do Jair, né? No triângulo, e no triângulo de meio campo, né? E o quarto homem pode ser alguém, eu gosto da ideia do PEC, não, independente do lado, o quarto homem não necessariamente tem que ser só pelo lado esquerdo. Eu acho que é essa leitura que falta ao Barbieri. Quem é o lateral esquerdo ou direito do time adversário que avança mais, que deixa mais espaço nas suas costas? Quem é o zagueiro mais lento? Entendeu? E aí você, ora, joga com Eric Marcos. Eric Marcos? Acertei? Acertou, isso aí. E não foi relacionado. E não foi relacionado, por opção do Barbieri. Chamou atenção também. Ou que seja o Aguinaldo, ou que seja o Figueiredo, um jogador que tenha força física para vir ao meio-campo, ajudar na marcação e depois sair em velocidade pelo lado num possível contra-ataque. Agora, alguém que tenha força de fazer esse vai e vem. E me parece que o Marlon não está ainda fisicamente pronto para fazer esse vai e vem, e nem tem essa velocidade toda para puxar contra-ataque. Agora, cara, o cara que está no dia a dia, a pessoa que está no dia a dia, que no caso agora é o Barbieri, ele enxerga melhor do que a gente que só vê os 90 minutos do jogo. Eu cansei de ver leões de treino,
Cansei de ver jogadores que eram promessas e não vingaram. Cansei de ver jogador que se destacou muito em time pequeno. Quando bota a camisa do grande, não vai. Né? Todas essas coisas, elas são normais dentro do cenário do futebol. Mas aqui, quando a gente fala, é só uma opinião e alternativas do que a gente já viu. A gente já viu o Marlon brilhar pelo meio, com a camisa do Vasco e com a camisa da seleção brasileira. Como que ele não, por que ele não está brilhando agora? O motivo talvez seja porque ele tem sido escalado constantemente pelo lado esquerdo.